Bora falar sobre maternidade e principalmente sobre esses dois primeiros com o bebê, né, sendo mãe de primeira viagem. Mas antes, deixa eu tomar um banho pra gente se arrumar enquanto eu falo com vocês. Pronto, bora lá falar sobre como foram esses 2 primeiros meses tendo um bebê em casa, né, sendo mãe de primeira viagem. Bom, meu bebê ainda não completou 2 meses, tá, ele vai completar agora no final do mês. Mas eu já queria fazer esse vídeo aqui me arrumando, senão eu ia procrastinar e eu não ia gravar. E aí eu ia deixar de fazer um vídeo que eu queria muito fazer, na verdade, e até compartilhar com outras pessoas um pouco sobre como foi a minha experiência até agora. Bom, gente, meu filho se chama Noah. Vai fazer 2 meses, como eu disse, agora no final do mês, dia 30. E, meu Deus, gente, sobrevivi. Sobrevivi. Foi um caos, assim, os primeiros dias. Eu acho que foram muito desafiadores. Não tem como dizer que, assim, é necessário ter muita paciência. Você tem que querer realmente muito ter filho, para passar por isso. É claro que, né, tem gente que não quer ter filho, acaba tendo e aí acaba tendo que passar por essa fase, né, não é uma coisa opcional, né, é obrigatório. Mas, meu Deus, gente, olha, eu falo assim que eu já queria muito ser mãe, e foi difícil. E eu fico pensando, imagina pra quem não queria ser mãe e do nada se tornou mãe. Então, assim, eu acho que tem que ter muito Deus no coração, muita paciência, muito discernimento, porque você tem que entender que é um bebezinho que saiu da sua barriga, não sabe que saiu da sua barriga, tá completamente perdido, não sabe o que fazer, como se expressar, como se alimentar, né. Então, assim, é tudo novo pra ele e pra você, só que a diferença dele pra você é que você consegue se comunicar, você consegue, identificar as dores, consegue identificar alguma coisa, consegue se comunicar. E o bebê não, o bebê ele só chora e caga. E aí, gente, foi muito difícil, assim, os primeiros dias. Depois que a gente veio pra casa, as primeiras noites, né, foram muito melhores do que na do hospital, porque como eu comentei com vocês num outro vídeo, lá no hospital era muito barulho, muita, sabe, coisa caindo toda hora, eu achei uma falta de respeito mesmo. E também tinha um monte de enfermeira entrando pra me medicar, pra medicar ele, pra, enfim, fazer as avaliações necessárias, né. Então, assim, foi muito caótico lá no hospital, mas quando a gente veio pra casa deu pra descansar um pouco. Porém, aqui não tinha enfermeira pra gente chamar a qualquer momento para tirar alguma dúvida, para tipo, sabe, nos auxiliar. Então, a gente teve que realmente, aprender ali na prática e se virar. E uma coisa que eu ouvi bastante foi: "Sobreviva aos primeiros 15 dias que depois você vai tirar de letra". E realmente, gente, isso é muito verdade. Os primeiros dias para mim foram muito desafiadores, assim, eu parecia um zumbi de madrugada, era muito automático, sabe, assim, eu estava capotada de sono e do nada eu pegava ele, assim, quase que meio que sem ver, pra amamentar. Eu tô amamentando exclusivamente no peito, né, não tô dando fórmula, não tô dando mamadeira, é no peito mesmo. Graças a Deus eu consegui, né, amamentar o meu filho, mas, gente, foi muito cansativo, assim, no início. E realmente, assim, gente, depende totalmente da mulher. O homem, né, o marido, tal, tem uma figura ali que tá presente, pra te auxiliar, é ótimo, mas não é o suficiente. Por quê? Muita coisa depende de você. Então, por exemplo, nas primeiras noites, meu marido, Jefferson, ele acordava junto também, tal, pra me ajudar, porque realmente estava muito caos. Só que assim, gente, depois de um tempo, meio que não precisava, porque assim, como eu dou peito, e eu já, tipo assim, por exemplo, tô sendo redundante, mas é porque eu quero tentar trazer realmente essa experiência pra quem tá vendo esse vídeo. Acordei de madrugada, o bebê tá ali chorando, já sei que é mamar, pego o bebê pra mamar, tá ali sonolento, tá, beleza, mamou, eu já boto ele pra rotar e eu mesma já coloco ele no berço que fica aqui do lado da minha cama. Então, não tem muita necessidade, do meu marido acordar pra ficar acordado ali comigo se ele não vai fazer nada. Ai, bota o marido ali pra botar o bebê pra rotar e pra fazer ele dormir. Gente, é tão rápido, fácil, você mesma ali no peito, fazer tudo isso, que meio que perde o sentido. E várias vezes, aconteceu da gente tentar fazer isso e do Noah acordar. Porque a gente fez a transferência de, né, de um braço para outro, um colo para o outro, e nisso ele meio que desperta.
E aí, tipo assim, aí demora um tempão pra voltar a dormir. Então, assim, nesse primeiro momento, achei um pouco desnecessário. Mas, confesso pra vocês que tem momentos que eu tô exausta, 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 exausta. E aí eu fico pensando, meu Deus, como eu queria que ele aceitasse mamadeira. Aceitasse não, né? Queria dar de mamadeira. Dar leite na mamadeira. Mas estou evitando isso. Por quê? Eu quero tentar, né, introduzir a mamadeira um mês antes de eu voltar a trabalhar, presencial. Porque aí realmente não vai ter o que fazer, né, gente? Então, eu não vou estar aqui. Então, a gente vai ter que ofertar mamadeira. Mas uma coisa que eu tive muito medo nos primeiros dias e que aconteceu muito, nos primeiros dias eu estava com colostro, né? Tive bastante, graças a Deus. Mas depois, quando desceu o meu leite, veio muito grande o fluxo, né? Então, o meu corpo ainda não estava sabendo a quantidade que o Noah ia tomar e tal, então a gente produziu muito. E com isso, pensa que o bebê não sabe mamar, não sabe fazer o movimento, engolir, sucção, respirar ao mesmo tempo. Então, o meu filho, ele engasgava com muita frequência. E a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei desesperada. Porque eu achei que, tipo assim, meu Deus, manobra e não sei o quê. Sabe, eu fiquei muito desesperada realmente. E aí, durante um bom tempo, isso foi acontecendo. Até acho que o final do primeiro mês, até realmente meu corpo entender qual que era a demanda que o meu filho precisava de leite. Isso aconteceu com muita frequência. Então, eu fiquei me sentindo culpada várias vezes. Várias vezes eu chorei muito em casa. Sabe, me sentindo culpada, porque meu filho estava se engasgando e tal. Então, pra mim foi muito difícil. Então, nesse quesito amamentação, até voltando um pouquinho antes de complementar esse assunto, lá no hospital, me ensinaram a questão da pega, tal, de como dar de mamar pro bebê. Assim que o Noah foi liberado pra ficar comigo no quarto, eu dei de mamar e eu achei que ele estava arrasando na pega. Mas 2, 3 dias depois, meu peito estava todo lascado porque ele não estava pegando direito. E aí eu fiquei com fissura no peito e tal, mas aí eu comecei a usar a pomada, a de lanolina, acho que é assim que fala. E aí já melhorou bastante meu peito, então hoje eu nem preciso mais usar. Uso de vez em quando pra dar uma hidratada, assim, porque eu sinto que, sabe, às vezes parece que fica meio rígido. É, mas aí, com o tempo, fui fazendo isso. Só que quando eu comecei a perceber que ele estava se engasgando muito e era por conta do fluxo, eu me senti muito mal, como eu disse pra vocês, estava chorando várias vezes. Eu até entrei em contato com uma doula não, uma consultora de amamentação, pra entender um pouco, ver quanto que eu custava. A que eu chamei custava R$ 550. Eu achei muito caro. Eu não sei, não fui atrás de outras para ter uma noção de preço, mas naquele momento eu achei caro, não podia investir aquele valor. E eu falei, não, calma, vamos tentar, tem tanto vídeo na internet e tal. E então eu trocava as posições, colocava o Noah de cavalinho, cavaleiro, sei lá como fala, mas é aquele mamar de frente aqui. Até o momento deu certo, só que pra mim tava super desconfortável essa posição. E a amamentação é uma coisa que tem que ser confortável pra você e pro bebê, porque você vai fazer isso o tempo todo. Então, pra mim não tava legal. Aí eu vi que você podia fazer uma ordenha, né? Tirar um pouquinho do leite antes, aquele jato que vem muito forte, ou amamentar meio que inclinada, porque aí a gravidade ajuda o bebê a não descer tanto leite pro bebê. E foi o que me ajudou. Então eu não precisei gastar R$ 550 com consultoria de amamentação. Mas assim, gente, nesses primeiros momentos eu chorei bastante, fiquei me sentindo muito mal, porque ele engasgava direto. E aí eu via que, sabe, tava irritando ele, e eu falei, meu Deus, esse menino vai parar de mamar. E aí deu certo. Em relação a banho, né? Os primeiros banhos, eu e meu marido, a gente tava dando juntos, né? Na banheira mesmo ali. Quando tava chegando perto do meu marido voltar a trabalhar, eu comecei a tentar me arriscar a dar banho sozinha. Então, eu dei banho primeira vez sozinha e na parte de tirar ele da água, aí meu marido apareceu, né? Chamei ele pra me ajudar. Mas é muito legal também essa parte do banho, a gente aprendeu muito. Quando a gente. No hospital, a gente aprendeu que tinha que enrolar o bebê no paninho e tal, pra ele não sentir frio. E o que que a gente fez? Nos primeiros banhos aqui em casa, a gente até seguiu isso, sabe? Enrolar, primeiro eu deixava o Noah com a fralda, ia lá, molhava a cabecinha dele, lavava o rostinho dele. E aí, depois de ter lavado essas primeiras partes, a gente tirava a fralda dele. E aí sim, enrolava ele de novo no paninho. E colocava as primeiras perninhas, o corpinho e tal, até ele realmente entender que tava na água. Depois a gente ia abrindo o paninho aos poucos pra lavar ele.
Nos primeiros dias, a gente fez isso em casa, mas depois a gente achou que estava muito complicado. Tipo assim, perdendo muito tempo. E aí o que que a gente percebeu? A gente percebeu que o Noah estava se irritando porque estava frio, não a água, o ambiente. Então a gente tinha um aquecedor aqui portátil em casa e a gente começou a usar ele. E aí, pronto. Nossa, o banho se transformou. Foi outra experiência. Porém, a gente percebeu não, como a gente usou o aquecedor, vagabundo esse daí, ele simplesmente parou de esquentar, só começou a ventilar. Então a gente já perdeu esse benefício aí. Então o que que a gente fez? Começou a deixar o chuveiro ligado, mais fechadinho, a gente fechava o banheiro, a janela, e aí a gente deixava o ambiente mais quentinho e a gente seguiu dessa forma. Então, foi muito engraçado esses primeiros banhos, assim, morrendo de medo, sabe? O bebê super molinho. E a gente com medo de, tipo assim, entrar água no ouvido, derrubar o bebê, sei lá. Vinha um monte de coisa na minha cabeça. Principalmente na hora de ninar o bebê, sabe? Você fica assim, e aí o Noah, ele dorme no colo, assim, com a gente ninando ele, balançando ele, enquanto a gente caminha pela casa. Acredito que seja porque eu andava pra caramba quando eu tava grávida. E aí é muito estranho, porque você começa a pensar, tipo assim, você vai passar pela porta, aí você começa a ver o bebê bater na cabeça na porta. Você sabe? Você imagina umas coisas muito loucas. E aí você fica, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. Mas você consegue, sabe? Tipo, do nada você imagina que você vai derrubar o bebê, que ele vai bater a cabeça, que não sei o quê. E não sei por que isso acontece, mas eu tive muito isso. E aí, com o meu marido voltando a trabalhar, ele trabalha home office, mas de qualquer forma não deixa de ser trabalho, né? Então eu não chamo ele nem nada. E aí eu comecei a treinar a dar banho sozinha no Noah, porque eu não ia ficar esperando meu marido e tal. E às vezes a gente sabe que acontece uma explosão de cocô, e aí eu não vou ficar eu vou só ficar dando banho de lencinho no meu filho, né? Então, nessas horas, realmente um banho é muito necessário, né? E, inclusive, falando sobre bomba de cocô, gente, teve uma vez que eu fui trocar o Noah, e aí tava limpando ele, tava, tipo assim, quase indo colocar outra fralda nova, e ele soltou o cocô em mim, tipo assim, gente, eu fiquei com tanto nojo, tanto nojo. Eu sei que tem gente que vai falar, ai, não tem cheiro, mas tem um pouquinho de cheiro sim. Tava bem amarelo, tal, como é o cocô do meu filho. Nossa, eu fiquei com tanto nojo, assim, com uma ânsia. Mas, assim, foi só aquela vez que aconteceu. O que acontece agora é que mesmo a gente tirando a fraldinha, abrindo, soprando, deixando um tempinho, joga uma aguinha nele, ele fica com vontade de fazer xixi, não faz xixi, e aí quando a gente coloca ele no banho, na banheira, aí ele faz xixi. Aí a gente tem que esvaziar a banheira pra encher tudo de novo. Então ele é bem safadinho nessa parte. Mas tá sendo muito bom. Em relação à troca, gente, troca de fralda, o Noah, ele chorava demais, demais. Parecia que a gente tava espancando o menino. Eu não sei exatamente o que que incomoda ele, se é o frio, porque a gente, na hora de trocar ele, até no trocador a gente colocava um coeiro pra deixar mais quentinho, sabe? Tipo, fechava a janela pra deixar, mas ele não gostava de jeito nenhum. Agora ele tá mais calmo. Então, o que que eu sempre faço? Não sei se é isso, mas é o que eu sempre faço. Tudo que eu vou fazer, eu falo pra ele. Então, tipo assim, Noah, agora a gente vai mamar, a mamãe vai dar uma mamar pra você. Noah, hora de trocar a fraldinha, tá bom? Ó, a mamãe vai abrir agora, a mamãe tá passando um lencinho, vou passar o talquinho, filho, licença, vou limpar o bonequinho, vou passar aqui o talquinho, não sei o que, tudo eu falo, tudo, tudo, tudo. Tipo, a gente tá andando, olha, filho, aqui é a estante, aqui é os jogos, então tudo eu vou falando pra ele. Então eu acho que agora ele tá mais calmo, porque ele sabe o que vai acontecer, não tá pego de surpresa. Se é real isso ou não, eu não sei, mas pra mim faz sentido. Então é uma coisa que ajuda muito. Salto do primeiro mês, gente, loucura, 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 loucura. O Noah, ele, tipo assim, meu Deus, ele tava dormindo super bem, ele dorme muito bem, mama super, tipo, de 3 em 3 horas. Aí no salto do primeiro mês, ele começou a pedir de 1 hora e meia, sabe? Então, tipo, dava 2 horas mais ou menos, ele já tava surtado. Começou a curtir, dormir muito curto, assim, fazer sonecas muito curtas e somente no colo. Gente, era horrível, porque assim, ele dormia, aí a gente ia colocar ele no carrinho no berço, aí pronto, despertava. Ele só queria dormir no colo, não dava. E aí depois eu fui entender que essa questão era o salto do primeiro mês e tal, e aí a gente foi entendendo um pouco melhor. Agora que tá no finalzinho do mês, ele tá passando pelo salto do segundo mês. E, gente, que criança esperta. Gente, meu filho, ele tá
falando agora, não falando, né, gente? Tá balbuciando umas palavrinhas, uns gemidinhos. Vou tentar colocar alguns vídeos que eu tiver aqui a respeito disso. Ele descobriu que ele tem mão agora, ele fica abrindo a mão, fechando a mão, colocando a mão na boca. Ele descobriu que ele tem pezinho, tá salivando bastante, só que ele não sabe muito bem o que fazer com a saliva, então fica ali acumulando na boca dele, e aí ele solta, gospe do nada. Que mais? Ele tá quase virando sozinho, dá pra perceber que ele fica tentando. Hoje mesmo ele ficou de ladinho sozinho, tá olhando pra gente, tá seguindo a gente com o olhar, tá sorrindo pra gente. Então, assim, é uma outra fase, sabe? Quando me falava assim: "Calma, relaxa, vai passar, tudo vai ficar melhor". Gente, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não, sabe, eu estava, tipo assim, sem idealizar, porque eu estava tão cansada, com tanto sono, que eu não conseguia ver isso de uma forma proveitosa. E agora ver esse desenvolvimento, ver essas mudanças, gente, é surreal, maravilhoso e muito bom, sabe, você vê que realmente, a criancinha que estava lá na sua barriga, o bebê que estava na sua barriga, agora realmente está demonstrando o amor de volta pra você. Isso é muito gratificante, sabe? Olhar para uma criança e ver que realmente, assim, obrigada a Deus por me permitir, obrigada por me permitir e por me escolher para ser mãe dessa criança, sabe? Então, eu olho muito por esse lado. E eu tenho aprendido muito, 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 muito nessa maternidade. Tem muitas coisas, assim, que antes eu não pensava e agora eu penso. Eu vou fazer um outro vídeo, né, em seguida desse, eu quero trazer algumas reflexões que eu ando tendo a respeito disso e o que que tem mudado na minha mente, depois que eu tive o Noah. Mas, enfim, gente, teve todas essas reflexões que eu vou trazer pra vocês, mas é lindo demais, gente. O Noah tá muito esperto, assim, muito bom. E uma coisa que eu digo pra vocês é: vai passar. Vai passar, aproveita que, gente, passa muito rápido, muito rápido. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas eu olho as fotos do Noah lá no hospital, ele tá outro bebê, tipo assim, ele mudou demais, gente. Então, assim, tava tão pequenininho no colo, tudo bem que meu filho nasceu bem grande, né? Mas, sabe, tipo, era tão pequenininho, agora as pernas dele já ultrapassam, sabe? Fica fora do meu corpo, e logo, logo ele vai estar engatinhando, ele não vai estar mais querendo ficar no colo, sabe? E, ai, gente, é muito bom, assim, muito bom. Para quem escolhe, né, planeja ser mãe, tem muitos desafios, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Ele tá chorando agora porque ele acordou. Voltei. Vamos ver se o Noah vai deixar eu gravar. Ele tá ali, ó, no berço, porque ele tá com soluço. Então, como não tem nada que eu possa fazer pra resolver isso, vou continuar aqui falando com vocês. Eu tava falando a respeito assim, para quem tá planejando ter filho, saiba que realmente é muito desafiador, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Uma coisa que eu não fiz e que eu acho que eu teria feito lá atrás é pesquisado a respeito sobre o pós-parto. Porque eu fiquei pesquisando muito sobre o parto, sobre enxoval, sobre o que comprar, o que não comprar, o que vale, onde comprar. E eu acabei não pesquisando a respeito do pós-parto. Então, eu não me preparei, eu não, na verdade, assim, na época eu não quis pesquisar a respeito sobre o pós-parto para não ficar com mais ansiedade. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, então eu falei, não vou nem pesquisar para não ficar ansiosa para esse momento, porque afinal de contas, quem viu meu outro vídeo sabe o que aconteceu, né? Imaginei que ia vir natural, não veio. Ele estava com uma data prevista para nascer, eu achei que ia nascer antes, e no fim das contas nasceu um dia antes da data prevista do parto. Enfim, já tiveram coisas que me deixaram bem ansiosa. Então eu não queria ficar mais ansiosa ainda. Então, assim, o que aconteceu? Eu tive aquele tal do Baby Blues, eu acho que é isso. Na verdade, eu também nem fui pesquisar. Vendo outros vídeos, assim, rodando o feed, eu vi que algumas pessoas relataram algumas coisas que eu tive, e aí as pessoas estavam falando que era tal do Baby Blues. Ó o Noah falando ao fundo. Gente, me bateu uma tristeza muito grande. Quando dava 6 horas, assim, no final do dia, eu ficava muito triste, muito triste. Às vezes, durante o dia, assim, durante a tarde, eu só chorava. Eu chorava demais, escondida, porque eu não queria que meu marido visse eu chorando. E eu me sentia muito mal, eu me sentia muito culpada. Sei lá, sabe? Tipo, não tô sendo mãe suficiente, não tô sendo boa, meu filho tá se engasgando, sabe? Tipo assim, nem mamar eu consigo. Sei lá, vieram vários pensamentos horríveis e aquilo tava me deixando muito triste, assim, sabe?
Ainda bem que passou, porque realmente, assim, se você não toma cuidado, ou se você não tem ninguém pra compartilhar, lógico que, né, eu falei isso de chorar escondida, mas eu falava pro meu marido, né? E. Que foi? É, neném? É? Que foi? E, assim, se você não tem essa rede de apoio, não tem pra quem contar, gente, depressão pós-parto vem forte. Porque é muito tenso esses pensamentos, assim, os pensamentos nada a ver, sabe? Realmente não são de Deus, não são mesmo, né? Eu fico falando e ele fala ao fundo. Então, assim, foi muito complicado. Ah, uma coisa que eu queria complementar, que eu comentei e não falei mais é a respeito da rede de apoio, no sentido do marido, né? Eu tava citando aquela situação de, tipo assim, acho que não vale a pena, no sentido da madrugada. Mas durante o dia, assim, quando meu marido não tava trabalhando ainda, tava de licença, é... nossa, faz total diferença, sabe? Tipo assim, você deu de mamar, já fez arrotar, só que assim, gente, não é sempre que a criança mama, arrota e dorme. Ah, o bebê fica mais acordado, ele passa, depois de um tempo, ele passa mais tempo acordado. E aí, às vezes você tá exausto, quer tomar um banho. E foi? É. Você quer tomar um banho, você quer fazer alguma coisa. Então, assim, o papel do pai, ele é fundamental. Tipo assim, meu, fica um pouco fora, acho que você quer sair, dá uma volta, vai comer, vai tomar um banho, relaxa, porque a criação faz total diferença. E agora, estando sem... Nossa, que foi? Deixa eu pegar essa criança. Então, por exemplo, agora meu marido voltou a trabalhar. E hoje, especificamente no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá presencial. Mas, mesmo os momentos que ele tava aqui, eu não tenho esse momento pra, tipo assim, meu, fica com ele agora que eu quero dormir. E, assim, é desafiador, gente. É desafiador mesmo. Como eu comentei com vocês, o Noah tá no salto do segundo mês, né? E, gente, teve dias assim que eu mal dormi de madrugada. Então, ter o dia seguinte que ficar acordada, porque o Noah não tava dormindo direito, ele só tava dormindo no colo. E quando ele dorme no colo, não tem como eu dormir com ele, né? Então, assim, nossa, é exaustivo demais. Então, dá uma saudade, assim, tipo, faz total diferença ter alguém ali pra te ajudar, sabe? Tipo, vê que você tá esgotada, sabe? E aí fala assim, meu, deixa eu pegar a criança um pouco, vai relaxar, sabe? Vai fazer alguma coisa. Meu, faz muita diferença. E agora, o meu filho, ele tá aqui, ó, só interagindo, vendo o que eu tô falando, né? É. Então, gente, é muito, muito doido, assim. Que mais que eu posso contar pra vocês, assim, do que aconteceu, né? Meu, olha, tem tanta coisa assim que você vê que vai passando rápido. E olha, o cabelinho dele, por exemplo, gente, no início ele já veio meio que calvo. E aí parece que agora a franjinha dele já tá indo embora. E aí tá nascendo os cabelinhos novos. Então, assim, eu sei que o cabelo dele vai cair, né? Mas vai nascer outro e tal. O olho dele a gente ainda não sabe que cor que é. Tá bem escuro, não sei que cor que vai ser. Então, assim, é muito doido. E que mais? A consulta pelo pediatra. A gente foi atrás de um pediatra, né? Que é do mesmo consultório onde eu fiz o passo com o meu ginecologista agora, mas era meu obstetra, né? Então, meu Deus, gente, eu vou até procurar outro pediatra só para ter uma segunda opinião, para ver outros, né? Assim, porque a gente não pesquisou muito a respeito. Mas eu passei também agora nessa última semana o Noah num osteopata, porque a gente percebeu que ele tem uma preferência por um lado, ele fica mais virado para a direita. Então a gente tá um pouco preocupado porque a gente viu que a cabeça dele estava um pouquinho achatada e a gente acha que era por conta disso. Então a gente passou, não deu nada grave, algo bem moderado, fazendo os exercícios e tal, tomando mais atenção ao posicionamento do bebê já se resolve, graças a Deus. Então, assim, gente, é algo super novo, né? O que eu falaria realmente de novo, né? Voltando nessa pauta, para quem vai ter um bebê daqui a alguns dias. Se prepara mentalmente, tenha uma rede de apoio, saiba pedir ajuda. Confesso que essa parte eu não consigo colocar em prática ainda,
Mas saiba pedir ajuda, aceite a ajuda das outras pessoas. Tem um monte de gente que me manda mensagem falando: "Ai, se precisar de alguma coisa, lavar uma louça, sei lá, alguma coisa, pode contar comigo". E, gente, essa ajuda faz diferença. Teve um casal de amigos nossos que fizeram umas marmitas pra gente mandar aqui pra casa. E, assim, como eu me senti feliz, sabe, como eu me senti amada, porque às vezes é isso, sabe, tipo, por exemplo, a gente não tá aceitando visita ainda enquanto ele não toma a vacina dos 2 meses, mas as pessoas podem ajudar de outra forma. E isso me fez olhar de uma forma diferente. Então eu sei agora que para quem estiver grávida ao meu redor, eu sei como ajudar, como deixar a maternidade dessa pessoa mais leve, sabe, o pós-parto mais leve, porque realmente é uma explosão de sentimentos, né, é muita coisa acontecendo e às vezes a gente não sabe exatamente o que pedir, sabe. Por exemplo: "Ai, se precisar de alguma coisa me chama", mas, sabe, a gente fica numa posição do tipo assim: "Sei lá o que que eu vou pedir". E aí, por exemplo, meus amigos me mandaram umas marmitas pra gente, foi ótimo, mas eu nunca ia pedir pra eles, tipo assim: "Ai, faz umas marmitas aí e manda pra casa", sabe. Então, faz diferença, esse olhar pra quem tá recém-parida. O meu parto foi cesárea, foi tudo bem, graças a Deus, não tive nada de complicação, pontos, nada, tá tudo certo. Eu já até voltei com o meu médico, ele já avaliou, tá tudo certinho. Me pediu pra comprar uma outra pomada só pra deixar mais clarinha a cicatriz. E é isso, assim, gente, é muito desafiador os primeiros dias, mas passa. Passa, assim como tudo na vida, né. Mas é muito doido realmente pensar que um dia eu fui um bebezinho, assim, minha mãe estava descobrindo as coisas pela primeira vez, assim como eu estou descobrindo, só que era pior, né, eu acho, porque agora a gente ainda tem rede social, tem o ChatGPT, tem Gemini, tem YouTube, tem milhares de coisas a nosso favor. Antes não tinha isso, né. E por exemplo, minha mãe mesmo, meu pai trabalhava, minha mãe ficava sozinha comigo. Então, meu Deus, eu não consigo imaginar como é que foi pesado nessa época, mas é lindo ver essa criança se desenvolvendo. Uma coisa que eu, assim, eu e meu marido a gente faz, a gente não grita com ele, não bate nele, óbvio, né, gente, é um bebê, mas, às vezes eu tenho esses momentos de raiva, assim, de cansaço que eu tive nos primeiros dias, mas em nenhum momento eu descontei no Noah. É por isso que eu falei que tem que ter muita paciência e discernimento de entender que é um bebê que não sabe o que tá acontecendo. E se você não tem esse discernimento, você acaba descontando uma coisa que a criança nem sabe por que que tá acontecendo, né. Então eu quero muito eita! Criar o Noah num ambiente acolhedor, amoroso. Eu quero que ele saiba que ele é realmente amado, que cada coisa que ele faz é valorizada. E que é isso, assim, errar faz parte, né, enfim, não sei como vai ser quando ele começar a crescer, começar a andar, começar a falar, enfim, são tantas coisas novas pra acontecer, mas é isso, gente, eu tô aqui enrolando, tô fazendo essa maquiagem aqui. Eu, na verdade, assim, comecei a fazer essa maquiagem sem saber muito bem o que que ia sair dela, porque eu só peguei e tô fazendo aqui com vocês. Eu vou fazer o vídeo agora contando um pouquinho sobre as minhas reflexões, sobre os pensamentos aleatórios, como eu fazia antes aqui no canal, como eu fazia lá no meu Instagram. Mas, uma coisa que eu queria comentar também a respeito do enxoval, né? Eu vi muitos vídeos falando do enxoval do bebê, que não sei o quê, que tem que comprar isso. Um dos itens que falaram que tinha que comprar muitos, porque o bebê usa pra caramba nos primeiros dias e não sei o que, não sei o quê, era paninho de boca, fralda de pano pra boca. Gente, quem usa sou eu. O Noah tá começando a usar agora, com 2 meses. E olha assim, gente, não precisa comprar um monte de coisa. Eu comprei tanta fraldinha achando que, nossa, sabe, não ia dar nem tempo de secar. Pelo amor de Deus, gente, o tecido da fraldinha de boca é tão leve que seca tão rápido. E quem usa mais sou eu, porque às vezes eu tô dando de mamar e aí vaza, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu uso o próprio paninho pra me ajudar. As roupas, gente, assim, meu bebê nasceu muito grande, né? Então, a maioria das roupas RN já não servem mais. Tá, tipo assim, muito apertadinha. Então, não dá nem pra colocar pela cabeça, assim, pra facilitar. Mas o problema realmente é os braços. Porque aí a gente não serve mais nos braços, aí esquece. Tem body que já não fecha. E aí, como eu disse, o problema é o braço. Então, mesmo que a gente deixe o body aberto, o bracinho fica justo. Então, na hora de colocar, acaba machucando ele. A gente não comprou tanta calça pra ele, a gente vai precisar. Agora,
tá ok, mas vamos precisar comprar mais calças. Algumas estão bem apertadinhas assim na barriga e ele tá tendo bastante gases agora pela manhã. Então dá umas 6, 7 horas. O Noah tem muitos gases, então incomoda bastante ele. Que mais? Roupa de frio. Ele até tem alguns macacões, não tantos, mas tem. Mas por enquanto, gente, tranquilo. Meia a gente quase não coloca nele. Colocamos assim no início, né, Noah? Mas também não é uma coisa que eu coloco sempre porque eu percebi que tava apertando bastante ele, então talvez a meia seja pequena. Mas é isso, gente. Eu diria assim que não precisa de muito, sabe? A gente vê muitos vídeos aí de enxoval, de não sei o quê, e compra 1000 coisas. Desnecessário, não precisa de tudo isso, sabe? O básico funciona. E se você não tem dinheiro pra comprar 1000 coisas, 1000 roupas, gente, nem precisa, lava e usa de novo. Né, Noah? Nos primeiros dias, como ele tava bem pequeno, assim, ele usou muita roupa RN. E, gente, era assim, lavando quase que a cada 2 dias, todo dia, porque a gente tinha poucas roupas de RN, né? Então a gente tava tendo que lavar toda hora. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Coloquei ele aqui sentadinho, tá apoiado aqui no travesseiro só pra ele não ficar com a cabeça baixa, porque como ele acabou de mamar, aí deixei ele aqui. Mas aí, ó. Meu filho. Dá um oizinho pro pessoal do YouTube. E é isso, gente. Eu vou finalizar aqui a make e volto só pra finalizar o vídeo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu aproveito e já gravo.